Então, Zé Pitaco, eu queria conversar contigo hoje um pouquinho sobre o que disse o ministro da Educação, que ele acha que é errado gastar o dinheiro do contribuinte nas faculdades de Filosofia e Ciências Sociais. O que você acha disso? Ele falou isso baseado no pensamento, que é o pensamento de que a gente, para poder corrigir a sociedade, você precisa corrigir os problemas da sociedade. E a gente sabe que o grande problema da sociedade hoje, o que é? É o comunista. Então, e onde é a raiz do comunismo? É na universidade. Então, e principalmente a Universidade Federal. Por que na Federal é pior? Porque está ligado ao Estado que foi implantado pelos comunistas. O Estado, você está dizendo que o Estado foi implantado pelos comunistas? E o Estado é coisa de comunista. Assim vai, na história, nem sempre os estados que a gente conhece hoje, as nações, elas eram como elas são hoje, elas não existiam. Sim. Há poucos séculos atrás. Eles eram o quê? Um monte de índio no mato? Não era índio, era um outro tipo de organização. Então, tinha castelo, tinha tudo, mas não tinha Estado. É como índio, mas era um índio mais diferente. Não era índio, mas o Estado moderno é uma invenção relativamente recente e ele evoluiu com o desenvolvimento do capitalismo. Então por que você acha que Estado é coisa de comunista? O Estado desenvolveu o capitalismo. Não, o capitalismo, não entendi nada. Você é professora de filosofia? Sou, filosofia. Eu sabia. Tá? Já começa a enrolação para conduzir a pessoa para o lado errado, fingindo que sabe o que está falando, mas está enrolando. Não, a concepção de Estado-nação, que nós conhecemos hoje, evoluiu ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Isso já é Estado moderno, isso é com o desenvolvimento da modernidade a partir do século XVI. E a Grécia era 16, capitalista, 17. né? Não, a Grécia não era capitalista. Então eu não estou entendendo. Você está falando que o Estado moderno... A Grécia é moderna ou é antiga? É antiga. E o Egito? Antigo também. E era tudo o quê? Contra o capitalismo? Não existia capitalismo. Não existia essa ideia de que os homens livres trabalham, ganham poder e votam em um dos seus para representar o Estado, e que todo mundo é livre, todo mundo tem direito à participação política. Certo. Isso é uma invenção moderna. Quem que falou isso? Quem que fez isso com o capitalismo que você está falando? O capitalismo, ninguém inventou o capitalismo, ele foi evoluindo dentro da modernidade. Aí a modernidade, o capitalismo é a modernidade. Isso. Também eu sou a favor do capitalismo, não do comunismo que vocês pregam Por que vocês ficam pregando então o comunismo? Não, mas a gente não prega o comunismo. Com o desenvolvimento do Estado moderno e com o desenvolvimento das tecnologias de produção, surgiram várias ideias sobre como organizar a vida econômica, a vida coletiva, a vida social, certo? A ideia capitalista foi uma delas que foi evoluindo um pouco espontaneamente, um pouco por planejamento. A ideia de superar a lógica do capitalismo também surgiu dentro desse mesmo contexto, que é a possibilidade de usar os mesmos meios de produção para criar uma sociedade que não seja dividida entre quem acumula muito dinheiro e quem vive de salários miseráveis. Então, essa ideia do comunismo também é uma ideia que nasceu na evolução do capitalismo. Quer dizer, não na faculdade. Isso aí são ideias, muitas pessoas dentro do processo social, do processo histórico, pensando, o que a gente faz, como é que a gente resolve esse novo modo de produção, de vida e de trabalho, com essa nova concepção de homem, de seres humanos iguais, livres. De fato, no processo histórico, aconteceram modelos diferentes do capitalismo. O socialismo ou o comunismo aconteceu em boa parte do mundo também. Aconteceu não, foi aquele tal do Marx, né, que era filósofo, não é isso? Ele era. Tudo começou, o problema começou tudo com o filósofo. Não, Marx era filósofo. Mas tinha... Então, e Marx é o pai, segundo vocês falam, é o pai do comunismo. Se ele é o pai do comunismo, é filósofo, e agora as pessoas são contra a filosofia, tá certo, Tá, mas antes dele, outras pessoas também já pensaram em formas de organização social na medida em que a sociedade ia evoluindo, a tecnologia se desenvolvendo, que as relações de trabalho iam mudando, as pessoas se responsabilizavam pelo seu mundo. Que mundo vamos fazer? Então, dentro dessas ideias socialistas, ideias liberais, ideias capitalistas se desenvolveram e
experimentos ou situações em ambientes em que essas ideias todas foram experimentadas de algum modo. Nem todos os filósofos são comunistas. Não? Não. Tem os que não são? Tem. Adam Smith, por exemplo, é um filósofo do capitalismo. É americano, né? Não é Adam Smith. Ou é americano ou é inglês, quer dizer, é os caras que pensam. Os outros devem ser tudo russo, deve ser francês, se é francês ou é viado ou é comunista. Né? Então, pode ter certeza. Alemão o que é? Alemão é comunista, que nem o Hitler. Não. Era o Partido Social Democrata Alemão, não era isso? Não, ele não era, ele não era comunista. Não, agora eu vou falar que ele era o quê então? Ele era fascista. Nazi-fascista, ele tinha uma teoria fascista da raça pura. Que o alemão que era raça pura. Isso. É coisa de comunista. O comunista é puro. Eu sou comunista, sou puro. Não. Você pode ver na internet, a briga sempre é, os comunistas se acham melhor que todo mundo. Deixa eu te falar, o Adam Smith, que ele é um filósofo do capitalismo, né, que defende que é possível um capitalismo do bem, vamos dizer assim. Ele, sabe o que ele propôs? Não. Eu não sei. Ele propôs uma ideia de renda mínima para todos os cidadãos, para distribuir riqueza. Não vai trabalhar e vai ganhar, é isso? Isso, uma renda mínima para todos os cidadãos, independente de quem tem mais ou quem tem menos. Todo mundo teria direito... Os outros trabalham e o cara que recebe, é isso? Todos receberiam uma renda mínima para garantir um bem-estar básico para todas as pessoas. Eu já estava meio influenciado em alguma coisa, ele teve contato lá com os russos, foi fazer uma visita. Ou por causa do ambiente, ele foi frequentar a faculdade? Claro. Quem? Sim, o Adam Smith. Então pronto, já foi contaminado. Com filósofo. Ele era filósofo? Era. Então, pô, já está desconfiado desde o início. Porque o filósofo, às vezes vem com esse papo aí, que não, porque eu sou capitalista e tal, não sei o quê, mas no fundo ele está querendo armar a coisa para depois dar o bote. O bote comunista. Deve ser. Pelo menos as pesquisas que eu fiz eram... Tem, por exemplo, um tipo de capitalismo que é o do bem-estar social. Que o Estado garante para as pessoas saúde, educação, transporte. Não é capitalismo, porque existe um mercado livre. Fica meio disfarçado, o Estado vai lá e fala, você não pode fazer isso, tem que dar a renda mínima, tem que não sei o quê, tem que favorecer o trabalhador, dar carteira assinada, essas merdas todas, que é o que o presidente está querendo, é destruir essas coisas que os comunistas deixaram. Mas se você diz assim, é comunista, você não pensa no que eu estou dizendo, você só diz é comunismo. Não, eu estou dizendo o seguinte, que os comunistas se infiltraram em tudo. Você pode ver. Se você abrir a torneira, sai água. É capaz de ser um comunista na torneira, porque eles estão em todo lugar. Tem miséria nos Estados Unidos, tem pobreza nos Estados Unidos. Tem pobreza nos Estados Unidos, porque já teve influência do sindicato, dos comunistas. Pesquisa, estudo. Ouço a Jovem Pan todo dia. O que é a filosofia para ti? A filosofia é o seguinte, o cara não quer ler a Bíblia. O cara não quer ser religioso. O cara não quer ver o bem. Então fica com assim, quem é que vive? Se a gente pegasse a casa do outro, isso, não sei o quê. Pegasse mas a filosofia não fica pensando, se a gente pegasse a casa do outro. Isso não existe. É lógico que existe, tanto é que você pode ver as faculdades de filosofia, o que é? É um nascedouro de comunismo. Tu acha que na faculdade de filosofia eles ficam pensando assim, como é que a gente faz para pegar a casa dos outros? É isso que tu acha? O cara é invejoso. O cara não tem dinheiro, o cara não quer trabalhar, não quer dar duro, então fala assim, vamos dar um jeito da gente ter dinheiro também. Não, mas uma das coisas que a filosofia faz é pensar justamente sobre qual é a natureza do bem, da justiça. Está na Bíblia, não precisa pensar muito. Tem pessoas que não vão se interessar pelo que está na Bíblia, então elas têm que encontrar uma outra fonte de fundamentação e de argumentação. Assim. Nesse caso, a filosofia ajuda tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, porque daí a filosofia vai desenvolver essas ideias com base na razão, no pensamento humano. Não, vai contra a Bíblia, é isso que eu estou falando. Mas bem... Vai contra. O cara que não segue a Bíblia, ele vai para a filosofia. O cara que não segue a Bíblia vai para trás da sociologia. Você vê, socialismo, comunismo, tudo uma sequência. O social de ciências sociais não tem a ver com o socialismo. O social das ciências sociais é a ciência que estuda as relações sociais. O sociólogo consegue entender, ele vai estudar por que é que você e eu nos comportamos como nos comportamos, por exemplo.
Por que a gente faz o que faz, tem os costumes que tem, acredita no que acredita? Eu acredito. Ele estuda isso. Estuda. Precisa estudar isso. Mas claro. Ué, eu vou na igreja, você não vai, olha como você é. Você já é toda cheia de filosofia e tal. Eu não, eu sou cheio de moral, de bons costumes. Tá, mas e a tua filha, gosta de filosofia? Ela é meio esquisita, né? Ela tem o... Por quê? Porque ela teve um professor que foi justamente professor de filosofia, de história, porque a história também está cheia de historiador aí, né? E foi fazendo a cabeça de quem tec. E aí deu umas confusão, mas eu estou dando uns corretivos já. Porque, é claro, pode ter uma coisa que seja diferente, mas é coisa diferente só quando Jesus voltar. Aí ele volta. Tu disse que não gosta muito de filosofia, mas outro dia eu vi você comentando de um cara que se diz filósofo e parece que tu gosta do cara. Quem? Eu tô te perguntando qual é o nome dele mesmo? Filósofo? Que diz que é filósofo, parece que era astrólogo. Não, você está falando do Olavo de Carvalho? Então, ele diz que é filósofo. Mas o Olavo de Carvalho, é outra coisa. Ele diz que é filósofo. Olavo de Carvalho, pera, vamos respeitar o Olavo de Carvalho, em primeiro lugar. Vamos falar com calma do Olavo de Carvalho. Então, mas se tu diz que não gosta de filosofia, ele diz que ele é filósofo. Mas ele vai contra todos os filósofos que existem no mundo. Todos os filósofos do mundo. Ele está sempre contra. Você pode ver a mensagem dele, que é o negócio da ciência, daquele comunista Einstein. Sei. Né? Einstein era comunista? Claro que era. Lógico que é comunista. Veio inclusive lá do Hitler, lá da turma do Hitler. Veio do Hitler? Alemão. Foi feito lá, alemão. Só fazer um parênteses. Os nazistas odiavam os comunistas. A campanha do Hitler foi feita contra os comunistas. Os sovietes eram os principais inimigos do Hitler, do pensamento nazista e da prática nazista. Astuto. Mas tu estava contando daquele cara que você gosta, que se diz filósofo. O Olavo. Mas tu diz que não gosta de filosofia, mas gosta desse cara porque que se diz ele filósofo. vai contra os filósofos. Você pode ver, quando você fala de Marx para ele põe a cruz na frente dele. Fala de Marx para ele pra você ver. O cara mete a cruz na frente, fica arrepia inteiro, fica arrepiado que nem eu. Entendeu? Por quê? Porque ele é diferente. Ele é um cara que pensa. Lembra que tu estava falando, então, que os filósofos não têm a Bíblia como referência, que tem outras coisas como referência? Sabe o que deu nisso? Quem que deu? Sabe o que não ter uma determinada religião? Você vai falar de putaria. Sabe o que? Que alguém deu aí, né? Não. O Einstein é viado. Não é. Não, tá. Ai, esse filósofo só fala merda, eu nunca vi coisa legal. Mas pode falar, daí continua. A ciência social ajuda muito a entender, por exemplo, quais são os processos sociais que criam a violência. Então, com a ciência social, com o que a ciência social conhece, é possível desenvolver políticas para diminuir a violência, por exemplo. E tem até uma aplicação, às vezes, para o capitalismo, por exemplo, entender o comportamento de consumidor. Não é coisa de ciência social. Psicologia é uma coisa que aquele cara lá, o comunista, como é que chama aquele comunista? O Freud. O Freud era comunista. Não era alemão também? Mas ele não era comunista. Alemão, sabia? Freud não era comunista. Era alemão. Não era comunista. Ele não era comunista. O Freud não era comunista. Não é. Se você não gosta de filosofia, então por que você gosta de um cara que diz que é filósofo? Porque ele diz que é filósofo para iscar as pessoas. Então é mentira. Ele isca as pessoas com esse negócio de filósofo. Aí ele isca. Quando ele isca as pessoas, em nome do bem, ele faz os videozinhos dele e vai mostrando que os filósofos são filhos da puta, que filósofo é tudo bandido, que filósofo é tudo comunista. Então, deixa eu entender, tu gosta do Olavo de Carvalho, que se diz filósofo, porque ele não é filósofo. Claro. Lógico, se ele fosse filósofo, ele seria comunista, ele não é filósofo. Por isso que ele pegou esse governo agora, que é um governo bom, que veio acabar com tudo que o PT fez de ruim, né? E fez a cabeça do presidente, fez a cabeça dos ministros. Tu gosta do Olavo de Carvalho porque ele faz de conta que é filósofo para destruir os filósofos. Claro, lógico. O cara sabe o que faz. E defender as ideias que tu acredita religiosas. Lógico. Pronto, encerrou a sua que vai esclarecer as pessoas sobre a vida, sobre o que é necessário. Exatamente. Muito bem, entendi o que você está falando.
Estamos conversados?